Meio-dia mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas adotou uma medida simples, mas com impacto direto no meio ambiente. Os veículos oficiais da casa passaram a priorizar o abastecimento com etanol. A medida adotada pelo Legislativo de Campinas regulamenta o uso de combustíveis nos veículos oficiais, priorizando o etanol como alternativa menos poluente. O ato foi estabelecido pela mesa diretora e define critérios para tornar o consumo mais sustentável dentro do serviço público. De acordo com o levantamento da Agenda Ambiental da Câmara, a mudança já trouxe resultados significativos na redução de emissão de gases poluentes. Com a medida, o ato da mesa 15 de 2021, que deu exclusividade ao etanol, não é preferência, é exclusividade mesmo. A Coordenadoria de Transporte controla esse abastecimento e vê quanto de etanol foi consumido por mês. Nós, da Comissão Gestora da Agenda Ambiental, pegamos essa quantidade, calculamos a economia de carbono gerada pelo ato da mesa 15 de 2021. E nós vimos que a Câmara deixou de lançar para a atmosfera 458 toneladas de gás carbônico equivalente desde a promulgação da lei até fevereiro do ano passado, o que mostra que a Câmara está preocupada com a sustentabilidade ao escolher o etanol ao invés da gasolina. Além da redução direta de poluentes, a iniciativa reforça o compromisso institucional com práticas mais sustentáveis. Esses dados mostram mais uma vez a responsabilidade da Câmara Municipal com o meio ambiente. Não é de hoje que a gente faz ações que convertem um bom resultado para a sustentabilidade que a Câmara apresenta aí para a sociedade, para Campinas, para todo o estado, para o Brasil, né? Então, esse cálculo que foi realizado pelo nosso servidor, ele apresenta o impacto dessa ação, que parece simples, né? Conversão de usar etanol ao invés de usar gasolina. O resultado, como o nosso colega demonstrou, deu um impacto de aproximadamente 450 toneladas de CO2 não emitidos na atmosfera. A gente faz um comparativo para tentar elucidar, né? Mais ou menos 12 mil árvores plantadas anualmente converteriam a mesma quantidade de CO2 na atmosfera, para você ver a noção do impacto que a Câmara tem com essa ação. Isso também, se a gente fizer uma outra proporção, seriam mais ou menos 12 campos de futebol com árvores plantadas que dariam esse mesmo resultado nesses anos que a Câmara deixou de emitir essa quantidade de CO2 na atmosfera. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, destaca que a estratégia mostra como ações administrativas podem gerar resultados concretos na preservação ambiental. Primeiro, assim, no nosso planejamento estratégico, a gente tem uma diretriz de sustentabilidade. Então, a Câmara tem procurado adotar todas as medidas para contribuir, né, com redução do consumo de água, consumo de energia, redução da produção e geração de resíduo. E essa decisão de deixar toda a nossa frota de veículos abastecidas com álcool possibilitou essa economia de emissão de gases do efeito estufa, de gás carbônico, nesse montante que é motivo de alegria. Quer dizer, mostrar que a Câmara está de fato contribuindo com a sustentabilidade. É um compromisso da Câmara, a gente tem adotado. Medidas como essa geram efeitos que são fantásticos. A expectativa, conforme Rossini, é que o exemplo vá além do ambiente institucional e possa inspirar outras ações semelhantes, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Sem dúvida, nós temos a nossa comissão de sustentabilidade, formada por servidores de várias áreas, que tem como missão olhar o que pode ser feito. Olha, já suprimimos a cópia das atas nas sessões, tornando tudo de forma digital. Os vereadores têm acesso à pauta das sessões com antecedência no seu WhatsApp, né, ou no e-mail. Então a gente está diminuindo a utilização de papel, de xerox, né, digitalizando o número de projetos. Temos espaços para coleta seletiva dos resíduos, né? A gente tem feito a lição de casa, mas isso nós temos que ser indutor, né?
Eu acho que o poder público tem que ser estímulo e exemplo para que a sociedade também acompanhe. É a nossa contribuição para melhorar, obviamente, a qualidade de vida e ambiental da nossa cidade. Comissão Especial de Resíduos Sólidos aqui da Câmara debateu contrato e operação da coleta de lixo em Campinas. A Comissão Especial de Estudos para avaliar e debater a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, que tem como presidente o vereador Wagner Romão, realizou a 6ª reunião. E o tema dos resíduos sólidos é fundamental, né? Que a gente possa melhorar na cidade, que a gente possa estabelecer uma relação com as cooperativas das catadoras, que seja a melhor possível, né? Elas são agentes fundamentais nessa ação de que a gente possa reciclar, que a gente possa refazer, ter uma outra relação com o resíduo sólido na nossa cidade. Também compuseram a mesa os vereadores Luiz Iabico e Paulo Haddad. Comissão Especial de Estudo para debater esse assunto, eu acho que ela é muito pertinente. Nós estamos no momento, né, de não agressão ao meio ambiente, mudanças climáticas, né, economia solidária, enfim, eu acho que é importante que a gente debata esse assunto. No Japão, Alexandre, tem os dias corretos para você colocar na porta para que as cooperativas de lá, né, fazem suas coletas. Aí ele falou o seguinte, que o sujeito foi bem taxativo. Segunda, quarta e sexta, lixo orgânico, o material orgânico. Terça e quinta, os sólidos. E se você colocar no dia errado, você é multado. E a multa é pesada. E o coletor devolve o lixo, a coleta orgânica, e você recebe uma autuação na hora ali. Então, a coisa é muito séria, muito rígida ali no Japão. O tema foi operação, contratos vigentes e perspectivas administrativas dos serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos em Campinas. A comissão recebeu o engenheiro Alexandre Gonçalves, representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Se a gente for comparar Campinas com o resto dos municípios brasileiros, a gente está numa posição bastante confortável, tá? Como vocês podem ver ali naquele gráfico, 39% dos resíduos gerados no Brasil, eles são dispostos em lixões. Tá? Então, em que pese a política nacional de resíduos lá de 2014, já faz mais de 10 anos, a gente ainda não conseguiu atingir a erradicação dos lixões. Durante a reunião foram debatidos pontos centrais da operação do sistema de resíduos sólidos no município. Acho que a gente tem algumas questões ainda, foi importante a vida do senhor Alexandre, que representando o secretário Ernesto Paulela, mas tem uma série de pontos aí que a gente precisa aprofundar mais. Eu destacaria pelo menos 3. A questão dessa PPP, essa parceria público-privada. Acho que um segundo aspecto é esse superávit, né? E esse dado é muito importante, entre o que é cobrado da população na taxa do lixo, que dá em torno aí de 272 milhões de reais, só do que é cobrado da população de taxa do lixo, e se investe, né, o custeio do que é gasto pela prefeitura. E acho que fica uma questão também sobre como a gente pode dialogar com o chamado setor produtivo, as empresas, mesmo sabendo que a questão da logística reversa trata-se de uma legislação federal, mas como que o município pode ter iniciativas que induzam essas empresas, né, a colaborar no processo do resíduo sólido. Projeto de lei protocolado pelo vereador Herbert Ganem propõe facilitar a microchipagem de animais resgatados por protetores independentes.
O vereador Herbert Ganem protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei ordinária que tem como objetivo facilitar a microchipagem de animais resgatados por protetores independentes. A iniciativa prevê que o procedimento possa ser realizado diretamente na residência desses protetores, mediante agendamento prévio com o órgão responsável. A nossa lei, que é a chipagem a domicílio que a gente quer fazer, é para facilitar para as protetoras de animais. Tem protetoras aí que tem 20, 30 animais e não consegue levar esses animais até o consultório móvel, onde é feita a chipagem, ou até no dia da castração. Então, com esse projeto, a gente quer facilitar para que a prefeitura, o Departamento de Bem-Estar Animal, vá até lá e faça a chipagem que é muito importante. Registra o animal no sistema, ele vai ter ali o endereço, quem é o tutor do animal, para que a gente possa, aí, se esse animal fugir, escapar, a gente possa encontrar o seu lar novamente. A proposta altera a Lei de número 15.449 de 2017, que trata sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos. E, segundo o parlamentar, o projeto reconhece e busca facilitar o trabalho realizado por protetores independentes em Campinas. Quem faz a chipagem, se ela entrar na lei do banco de ração, ela também pode ter direito à ração, Tem ali as diretrizes, as leis que fazem parte disso. Então, se a pessoa fizer a chipagem dos animais e depois ela quiser entrar no banco de ração, ela consegue. Hoje o banco de ração exige a chipagem e isso vai ajudar quem tem bastante animal em casa e quem precisa também. Tem gente que não consegue ter um carro para ir até o local. Quando é feita a castração no município também, a chipagem é colocada também, o chip colocado no animal. A gente cria o registro do animal, não é um animal que não tem registro. Quando é feito a castração, a chipagem, é reconhecido o animal ali, ele vai para um banco de dados e esse animal, se ele sair correndo, porque acontece isso, alguém solta rojão que é proibido na cidade, o animal acaba fugindo. E encontrando esse animal, fazendo a leitura do chip, fica aqui bem na nuca onde é colocado, a gente pode encontrar de volta o tutor e dar segurança também para o animal. 5 anos de histórias contados em imagens. Uma exposição aqui na Câmara celebra a trajetória do portal Hora Campinas, que nasceu em plena pandemia e acompanhou de perto as transformações da cidade. A mostra reúne registros marcantes do cotidiano, da política e dos principais acontecimentos que impactaram a população nos últimos anos. A exposição celebra 5 anos do Hora Campinas, um projeto que nasceu em março de 2021, em plena pandemia da Covid-19. O editor-chefe do Hora Campinas afirma que a história do portal se mistura com a da cidade, em um período marcado por transformações contadas pelo portal jornalístico e por meio das imagens expostas. A nossa exposição é uma exposição marcada por impactos sociais e humanitários. Tem a ver com a nossa história também. O Hora Campinas foi fundado em março de 2021, em plena pandemia. Nós fizemos reuniões apenas virtuais e apenas uma reunião física. E eu acho que essa exposição, ela conta um pouco de nós também, mas dos personagens que estão retratados nas reportagens, São pessoas comuns, são personagens da história cotidiana da cidade, mas também lideranças e pessoas com representação política, representação social. Bom, de fato são muitos registros que abarcam aí 5 anos de história, então são muitas histórias para se contar sobre Campinas, sobre o Hora Campinas como um todo, e a gente tem um time assim, de profissionais muito capacitados e já tem uma história em Campinas muito grande, então o que eles são capazes de contar no jornalismo, através das fotos, das reportagens, é algo incrível. Então, a gente poder escolher ali 23 fotos para poder compor essa exposição foi algo muito difícil. A gente teve que selecionar ao máximo, mas a gente preferiu, então, escolher as fotos que têm uma representação social e humanitária muito forte e que também representam uma sequência cronológica do Hora, começando em 2021, em plena pandemia, quando o portal foi fundado, e chegando até 2026.
Uma das imagens emblemáticas da exposição é a foto do seu Onofre, conhecido como Maringá Famoso em Campinas. Ele consertava portas na cidade e fez inúmeros amigos. Seu Onofre morreu aos 100 anos em 2021 e teve a história retratada pela reportagem do Hora Campinas. São muitas imagens, né? A maioria feita por nosso fotojornalista, que é o Leandro Ferreira. Eu destacaria, com certeza, as imagens da pandemia. Nós, por exemplo, retratamos, a gente não se lembra mais, né? Mas equipes fazendo limpeza das ruas, né? Tentando matar o vírus, né? No cotidiano das pessoas. A gente pode destacar também personagens como, por exemplo, o senhor Maringá Famoso, que faleceu aos 100 anos durante a pandemia. Ele deu a última entrevista para nós. O que ele fazia? Ele consertava portas de aço no centro de Campinas. Era um personagem muito conhecido pelos lojistas e que, de alguma maneira, também faz parte da história de Campinas. Eu acredito que a que mais me marcou foi a do incêndio no Pico das Cabras, porque foi uma foto que eu estava envolvido na reportagem, estava falando com o Leandro, a gente estava todo mundo de plantão para cobrir esse acontecimento. Então, ver como a foto saiu, que é uma imagem muito impactante do fogo e dos profissionais tentando apagar o fogo num ponto turístico de Campinas, foi algo que realmente me marcou bastante. Com imagens de Leandro Ferreira, Gustavo Abdel e Carlos Farnese e curadoria de Jobasso e Laine Turati, a exposição retrospectiva Hora Campinas, 5 anos, está na galeria de entrada do plenário da Câmara Municipal até o dia 30 de maio. O projeto também será homenageado pela Câmara em sessão solene no dia 31 de março. Eu acho que é um registro fotográfico que relembra assim a presença e a cobertura jornalística do Hora Campinas, noticiando, cobrindo, divulgando fatos da nossa cidade. Então, um pouco da nossa história de Campinas retratada aqui nessa exposição, nesses 5 anos. E a Câmara, como reconhecimento a isso, a importância, né, de estimular, inclusive, a atividade jornalística, vai outorgar um diploma de mérito empresarial à Hora Campinas pelo pioneirismo e pela vocação, né, que nasceu de manter a sociedade campineira, a população de Campinas, através do seu portal, informada dos assuntos e fatos de interesse da nossa cidade. Sair da rotina e descobrir algo novo. Foi assim o dia de um grupo de idosos do Lar dos Velhinhos de Campinas que visitou a Câmara Municipal. Eles puderam conhecer de perto e entender como funciona o trabalho do Legislativo. O Câmara Educa é um programa educativo que tem como objetivo aproximar a sociedade civil da Câmara Municipal e do Poder Legislativo. Desta vez, o passeio recebeu idosos atendidos pelo Lar dos Velhinhos de Campinas. O principal objetivo do projeto é trazer a comunidade, então a população aqui para dentro da casa, desmistificar um pouco o espaço do Legislativo, que as pessoas se sintam à vontade aqui no ambiente. E aí ele é um projeto voltado para todas as faixas etárias, a gente recebe obviamente muitos alunos, muitas crianças, é a primeira vez que a gente recebe idosos, mas é um prazer abrir a casa para todo tipo de população e eles foram muito interessados, perguntaram muita coisa, tem muita curiosidade, então sempre é tempo de aprender alguma coisa. Durante a visita, os participantes têm a oportunidade de conhecer os espaços da Câmara Municipal e também de entender a importância da participação cidadã na criação de políticas públicas. Eles conheceram, além um pouquinho da estrutura da casa, o estúdio da TV, as galerias tanto das vereadoras quanto dos ex-presidentes, um dos gabinetes da casa e a sala da presidência. E o que esse tipo de iniciativa também auxilia tanto para a população quanto para a Câmara Municipal? Eu acho que o principal é trazer realmente as pessoas para dentro da casa, né? A gente fala que é a casa do povo, mas de fato ainda há um estranhamento. Muitas vezes é um ambiente um pouco austero. Então a ideia é que as pessoas se sintam à vontade aqui. E acho que o conhecimento abre esse tipo de porta. Então por isso que a gente gosta de trazer eles aqui para dentro.
Beatriz é a assistente social do Lar dos Velhinhos e conta que a ideia de proporcionar esse passeio aos atendidos surgiu a partir de uma iniciativa do setor de serviço social da instituição. E a visita à Câmara marcou a primeira atividade externa do grupo. A gente quer trabalhar a autonomia, a independência e a inserção na sociedade desses idosos, que muitas vezes são esquecidos e deixados de lado, inclusive por eles mesmos, né? Então, esse grupo também tem o objetivo de combater o preconceito, que é o etarismo contra a pessoa idosa, como inserindo eles nessa sociedade, que eles se sintam cidadãos de direitos e deveres. Os idosos se envolveram ativamente nas atividades, fazendo perguntas e interagindo com os palestrantes. Seu Silvio foi um dos mais engajados e fez questão de elogiar a estrutura da Câmara de Campinas. Eu tive a oportunidade, a terceira Câmara Municipal que eu conheço, em 3 estados, né? E foi muito agradável, tá? Não puxo a sardinha de ninguém, certo? E meus parabéns à Câmara Municipal de Campinas, que é a terceira que eu conheci. E o que o senhor pode apontar, assim, que o senhor aprendeu, que o senhor não sabia antes de vir aqui? Que eu aprendi? Eu tive uma lição, porque como aqui é uma escola, né? E eu aprendi muitas coisas aqui que eu não sabia. O que o senhor achou da visita? O que mais chamou a atenção aqui na Câmara Municipal? Primeiro, conhecer bem a Câmara, né? Segundo, o bate-papo, as palestras que a Camila nos apresentou, conversou. Conhecer melhor, né? Como é que funciona o poder legislativo, executivo. Enfim, 100%, nota 10. Iniciativa realmente muito bacana, né, aqui da Câmara de Campinas. Olha só, 12:00 mais 37 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 14ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar os 11 projetos que estão na pauta. E você já tem acesso à pauta, você que está nos acompanhando pode entrar lá no site campinas.sp.leg.br. Eu já tenho o site aqui na tela. Olha só, temos destaques da pauta de logo mais, em que os vereadores vão se reunir. Um deles é um projeto de lei complementar em primeira análise de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo para que proprietários incorporadores protocolem pedidos de reabilitação de edificações no centro da cidade. O projeto estende até 2028 um benefício criado por uma lei de 2022, com a proposta de estimular a recuperação do centro histórico e ampliar a oferta habitacional em área já urbanizada. De acordo com a Prefeitura, a medida quer viabilizar a efetiva aplicação da política pública diante da dificuldade enfrentada no último ano. Entre os fatores apontados estão o aumento dos custos da construção civil, restrições de crédito e instabilidade econômica que impactaram diretamente a capacidade de investimento no setor. E os vereadores vão se reunir também para discutir um projeto de lei complementar que trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos do CAMPREV, também de autoria do Poder Executivo. Segundo a justificativa, o plano tem como objetivo estruturar a gestão de pessoas da autarquia e valorizar o quadro efetivo de servidores. O texto destaca que desde a criação do CAMPREV em 2004, o Instituto não possuía um plano próprio de carreira, o que teria provocado aí distorções salariais, dificuldades para a retenção de profissionais e insatisfação entre os servidores. Quer ficar muito bem informado? Então é só acessar o site da Câmara, campinas.sp.leg.br. Você tem acesso à pauta da 14ª reunião ordinária e às notícias aqui do Legislativo.